Eu apresentava o Balaio na TV, que era semanário no sábado. O Balaio já era programa de auditório, no estúdio. O Balaio era mais humor. O Cesta Básica era mais altas horas. Eu era o diretor da TV e eu fazia um programa Balaio na rádio, uma rádio secular, que chamava Rádio Oeste, uma rádio super popular em Belo Horizonte. Porque o programa nosso cresceu tanto que a rádio, a gente fazia um programa numa rádio que nem era gospel. E tinha uma audiência estourada. Então assim, minha filha, eu tava ganhando dinheiro. Se achando. A última bolacha do pacote. Tinha emagrecido pra caramba. Tava magro, bonito, com dinheiro, famoso, diretor da TV e tal. Rapaz, produzindo Fernandinho, tinha lançado Thales. Pensa num cara que veio do nada, sem estudo, arregaçado. Eu morava num condomínio que era vizinho de jogador de futebol. Na minha rua morava o Fabiano, César Mato Fabiano, mas jogava futebol. Aquilo, para tirar férias, vim aqui para os Estados Unidos com meus filhos. Pensa num. Não tem lógica. De onde eu vim não tem lógica. Ah, minha filha, eu achei que eu era o cara. O que foi acontecendo? Vaidade no meu coração. Passei a ser um cara arrogante no trabalho, porque a escola que eu tive da Globo era uns caras brutos. Então eu achava que o bom profissional é um cara que era bruto mesmo, ignorante. Eu passei a ser esse cara, eu era muito grosso, muito ignorante com a minha equipe. Não aceitava erro de ninguém, eu era exigente. Mas não era, era na vaidade, porque tinha que ser bonito, porque a assinatura do Alex, a produção que eu fazia, eu sou produtor. Mas eu não percebia isso, tá? Isso não era consciente, não. Depois que eu fui ver que isso era consciente. Eu não percebia que eu estava assim. Não percebia. E o que aconteceu? Caí em pecado. Infelizmente, caí em pecado. Pecado mesmo do adultério. E hoje eu posso falar disso. Mas na época foi uma coisa muito fechada. E ali a casa caiu. Aí a máscara caiu. Só nos bastidores. E eu tive que pedir demissão. Porque eu não poderia ficar ali. Eu estava expondo o pastor Márcio, a igreja Lagoinha. Eu tinha um cargo importante, tive que sair. E ali, mas eu achava ainda, não, eu sou o Alex, não preciso disso aqui. Eu sou o produtor, eu sou o cara. Aí não houve o arrependimento? Não, houve. Não, até que houve arrependimento, mas eu tive que sair, mas eu achava que eu não ia passar aperto. Só que aí Deus começou o tratamento, cara. Que aí as portas foram fechando. E aí eu lembro que nesse aperto eu comecei a ter que. Aí eu tive que vender meu carro. Não é vender meu carro, trocar o carro para um carro mais simples. E dentro da sua casa, como que foi? Então, por exemplo, a minha esposa não sabia do meu pecado na época. Ela achou que você estava saindo por conta de outras coisas. Ela achou que eu queria dar outros voos, que eu queria fazer outras coisas. E eu péssimo com aquilo, com medo dela descobrir, inclusive, o meu pecado na época. Ela não sabia. Mas aí E a coisa foi indo, eu fui perdendo as oportunidades, passando os desertos, tive que trocar o carro dela, trocar o meu carro, já não morava nesse condomínio, mudamos para outro apartamento, e nisso aí eu lembro que eu tinha na época um carro, qual que era o carro? Nem era ruim, cara, era um Honda Fit, automático e tudo, mas comparado ao que eu tinha, era um carro mais simples. Que eu fui numa das reuniões que eu precisava ter, e eu parei o carro uns 2 quarteirões antes para não chegar naquele carro. Porque eu falei, cara, vamos ver que eu tô. Podem ver que eu tô. Vamos ver que eu caí. Eu tava com vergonha, porque muitas pessoas sabiam do meu problema. Algumas pessoas sabiam. E não era todo mundo, alguns sabiam. Já vamos falar aqui, tá vendo lá? Fez cagada, agora. Tá lá. Quando eu tive essa atitude, ali minha ficha caiu. Eu falei, peraí, eu tô deixando de chegar lá porque eu tô achando que isso aqui. Aí como se Deus tivesse colocado um espelho de frente a mim, sabe? Ali eu enxerguei o cara arrogante que eu tinha me tornado. Aí ali que a ficha caiu mesmo. Nossa, velho. Que babaca que eu me tornei. Que cara imbecil. Olha o que eu tô me pegando o valor. Aí, cara, foi ruim, foi bom. É ruim de você ver o idiota que você tava sendo, mas foi bom que você viu. Porque o problema é que eu tava sendo idiota sem ver que eu era. Porque quando você não vê que você errou, você continua errando. Porque pra você... Pode o mundo falar que você tá errado, se você não se convencer, não adianta. Então foi ruim de eu ver o babaca que eu era, mas foi bom, dali eu falei, peraí, já sei onde eu tenho que mudar. E ali começou um processo de transformação, sabe? Então assim, uma coisa que não me pega, mesmo é o lance da vaidade. Cara, isso é de vaidade. Aí só que acontece o seguinte, eu comecei a ir para outro extremo também. Eu comecei de me diminuir demais. Aí eu já, tipo assim, eu sou um bosta, sou nada. Você chegou a ter depressão? Nessa época ou em outras épocas? Em outras épocas. Depois do Covid eu tive.
que eu tive Covid em 2020. A minha depressão, eu trato de depressão hoje. É mais agora. Depois do Covid, cara, depois de 2020. De 2021 pra cá, eu trato isso. O Covid me derrubou O que bastante. mudou? O que você acha que não mudou? Não sei, cara, eu também ter ficado em coma como eu fiquei, né, entubado e as coisas que eu tive. Não sei. Não sei explicar bem não, mas é uma coisa que me baqueou demais. Mas aí, cara, nessa época, então, ali eu comecei a... Então, assim, essa coisa de vaidade não me trata, mas eu comecei a ir pro outro extremo de me jogar muito pra baixo também, pra baixo demais. E aí o Paulo Vieira foi um cara que me ajudou muito, o método CIS lá, sem querer fazer propaganda. Você chegou a fazer? Mas fazendo, porque é maravilhoso, pra mim foi, o método CIS, Paulo Vieira. Me conectar com o Paulo e a Camila, assim, até no pessoal, que eu comecei até a trabalhar com eles. O Paulo começou a tirar de dentro de mim esse cara genial. Cara, você é um gênio, sabe disso? Eu falei, não, mano. Eu não gostava nem que falava. Eu já virei o extremo. Não, cara, para. Não, cara, Alex, você... Aí eu vi um Paulo falando. Cara que não ganhava nada com isso, tinha nenhum interesse. Ele começou a me mostrar, de novo... Um valor, seu valor. Quem eu era, o potencial que eu tinha, a capacidade que eu tinha. Só que agora toda essa informação veio no lugar certo. Então eu tinha essas informações no lugar errado. Então tem um lugar no coração que é a vaidade, que é o ego. Eu tinha todas essas informações dentro desse lugar. Agora, quando você tem isso em outro lugar, que é no lugar da segurança, de entender, pô, Deus me capacitou, velho, então eu posso ir, eu posso voar, o céu é o limite, eu posso ser o cara, o maior produtor do planeta, eu posso ser o cara maior. Nesse lugar de segurança, de entender que tem um propósito aí é diferente. Tem razão. Então é importante você saber o tanto que você é especial, que você é incrível, tanto que você é capaz. Só que na prateleira certa, na prateleira certa. Na prateleira errada, só te vai te jogar para baixo. Sim. Então hoje eu sou um cara que eu entendo o potencial que eu sou, a relevância que eu tenho hoje eu vim para cá, inclusive, ouvindo um álbum que a gente vai lançar semana que vem, de um cantor que a gente vai lançar, chamado Emídio. Ele era um cara que compunha músicas do mercado sertanejo, Jorge Mateus, pra gente, se converteu, e eu me conectei com ele, que ele veio aqui pra mulher dele ganhar neném aqui em Holanda, a gente se conectou e eu desafiei ele a fazer um projeto que fizemos juntos. Vamos lançar agora, o Emídio. Ô, Karina, deixa eu te falar, quem gosta de sertanejo vai enlouquecer com ele. E quem não gosta vai gostar. Eu achava que eu não gostava. Eu tô apaixonado, porque ele conseguiu trazer toda a essência da música sertaneja secular, porém, porque para mim música sertaneja é contar a história. Eu falei, mano, você vai continuar compondo igual você compõe pro mercado secular. A diferença é que o protagonista das suas histórias agora é um cara convertido. Então você vai contar dentro do mesmo contexto que você sempre contou, porém de um cara que aceitou Jesus. Cara, tem uma música que fala sobre sofrência, sobre traição, só que ele fala que não foi sofrimento, foi livramento, velho. E outro lado ele fala da mulher virtuosa, do poder da mulher virtuosa. Cara, tá muito legal o projeto. Que bacana. Tá e muito é legal. ele que compõe tudo? Ele é absurdo. Porque ele já compõe pro mercado secular. Ele tem muita música famosa. Não, ele não é famoso, mas a música dele é porque Jorge Mateus já estourou com a música dele pra gente. Agora é ele, só que ele canta muito bem também. Um cara de família, maravilhoso. Mas o que eu tô querendo te dizer? Eu vim dirigindo pra cá e dando uma revisada no álbum de novo. Cara, me deu uma crise de choro de novo, cara, de orgulho do que a gente tá fazendo. Liguei pra ele e falei, velho, o que a gente tá fazendo, cara? Olha que prazer entregar isso aqui pra Deus, cara, que é pra Ele. O cara, sem brincadeira, eu vou te mandar depois, você vai me dizer sua crítica, eu quero que você faça crítica real mesmo. Você vai apaixonar, velho. É um álbum que você pode colocar na prateleira do secular, tranquilo, e do gospel. Porque fala de Deus de um jeito tão leve, tão inteligente. Tem uma música que se chama Interurbano, que ele ligando pra Deus, desculpa aí, sei que sou Marcos Anjos, eu preciso desabafar. As crianças estão bem na escola, aquela empresa está no vermelho, nós estamos resolvendo. Aquele problema que eu tive com a minha mulher, já estamos resolvendo. E vou te falar só uma coisa, Deus, pode faltar tudo, mas não pode faltar o Senhor aqui dentro. Não pode faltar. Que bicho. Mas de forma poética, fazendo música sertaneja de verdade. A gente resgatou uma música, você lembra daquela música do Cogumelo Plutão que fala assim, o que é, gente? Era uma música famosa, gente. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida. Aos olhos da manhã, você é que me leva. Você é uma música muito famosa aí. Eu lembro. Eu descobri que essa música foi feita para Jesus. A banda Cogumelo Plutão, o cara era crente. Ele fez essa música para Deus. E a banda dele gospel nunca deu em nada. Ele foi fazer a banda de secular, composição no secular. Ele falou assim, sabe aquela música que a gente tinha feito para Jesus? Vamos botar ela aqui também? Botaram e estourou a música. Todo mundo acha que é música romântica. Eu ouvindo essa entrevista dele,
falando isso, não, essa música foi feita pra dar pra Jesus, você acredita? Eu falei, foi, miserável, então vou resgatar ela. Liguei pro cara, falei, mano, eu quero pegar essa música e gravar ela no álbum sertanejo que eu tô fazendo aqui. Já que ela foi feita pra Jesus, vou colocar no lugar certo. Cara, tem que ver a música, que legal que tá. Gente, que legal. O resgate. Aham. Então, assim, eu tô muito feliz com o que a gente tá entregando agora, essas coisas. E tem um álbum com a Baby que a gente tá lançando. Ah, Tá é? maravilhoso. É E guerra, viu, sério? velho? Karina, que guerra. É? Ore. Tudo que você puder, ora pela Baby. Ela é doida. Uma pensa na mulher de Deus, velho. Você tem vontade de falar com ela? Eu Entrevistar já ela? encontrei entrevistar ainda não. Cara, Não você tem que consegui entrevistar. agendar. É doida, né? É. É doida. Mas eu encontro com ela. Mas sempre, ele é enquanto apaixonado. eu Pensa numa sei. mulher genuína, que ela é genuína com Deus. As pessoas não vão entender, não vai, é louca demais pra alguém entender. E o álbum veio como? Tá vindo, cara, você vai pirar, mano. Você vai ficar Vocês doido. gravaram aqui? Gravamos aqui, mas tá tendo tanto problema. Que tipo de guerra? Perder a você gravação percebe? inteira. Meu Coisa que eu nunca Deus. usei na minha vida. Ninguém sabe disso. Tô falando assim, primeiro, ninguém sabe disso. O meu sócio ficou sabendo ontem que eu contei. E a Baby ficou sabendo antes de ontem. Meu Deus. E nós estamos nessa. Vai sair, vamos fazer. Tipo, vamos vai fazer. gravar de novo. Cara, mas eu tô impressionado com a quantidade de batalha que tá sendo o projeto com a Baby. Ou, se eu não tivesse tanta convicção de que a Baby é mulher de Deus, que eu não amasse ela tanto, eu já tinha, sem brincadeira, eu tinha desistido desse projeto. Como cara. que você detecta Financeiramente, se é uma batalha... financeiramente, ó. Fala. Não, pode falar. Não, porque financeiramente esse projeto já não tá valendo a pena. Porque se eu fosse analisar assim, não esquece, já deu prejuízo, cara. Mas não é essa a perspectiva. A matemática de Deus é outra. Quanto mais está acontecendo isso, mais água na guarda, nós vamos fazer Então, um álbum isso de que eu ia te arrebentar. perguntar. Porque tem gente que fala, quando é de Deus, as portas vão se abrindo, tudo vai acontecendo. Só que a gente que Tem nada a vive ver uma coisa nisso, com a outra. a gente sabe que tem muita coisa Tem que é nada de a ver. Deus e que tem uma guerra Sabe o que por que é de trás que Deus? você tem que vencer, né? Sabe onde que está Deus? Na paz. É. Deus não tem nada a ver com dar certo ou dar errado. É. Deus tem a ver com ter paz, Karina. Você pode estar fazendo um negócio, você está feliz. Aí você vai deitar, você não está em paz. Rapaz, fechei o negócio. É. Por que eu estou Fica um incomodado? negócio aqui dentro. Era pra eu assim, estar estourando de felicidade, tem um tempo incomodando. Cara, sai fora. Que essa alegria, você vai levar é a cilada. É. Ou às vezes você deixou de fazer um negócio, ou perdeu o negócio, você tá triste, mas em paz. Já aconteceu? Você tá Já. triste? Cara, eu tô triste, mas engraçado, eu tô em paz. É. Esse namoro terminou, tô triste. É. Esse cara me largou, tô Talvez triste. um trabalho Eu tô que em não deu paz. certo Tô no mesmo de livramento, uma filha. vez. Deixa eu te falar, se você está feliz, mas não tá em paz, sai fora que é a cilada. Ou se você tá triste, mas tá em paz, fica tranquilo, é livramento.